Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas 13. Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Então, e aí no teu smartphone, tem aqui também no telão, para você que está sem Bíblia. Pode usar o teu celular também, teu tablet, tua Bíblia, tanto faz. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor Jesus lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no sábado e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém? Curve sua cabeça por alguns segundos, deixa eu fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por fluir no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Espírito Santo é real, existe e opera através de nós. Por isso, Espírito Santo, peço a tua ajuda nessa hora, porque as minhas palavras elas podem alcançar até certo ponto do intelecto humano, as emoções, mas eu não consigo alcançar onde só o Senhor consegue. O Senhor conhece cada pessoa que entrou aqui hoje. O Senhor sabe como nós entramos aqui, desde quando nós acordamos. Que a tua palavra possa penetrar o nosso coração, que nada venha tirar a nossa atenção e apenas os nossos olhos, os nossos ouvidos possam estar atentos àquilo que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. A fisioterapia de Jesus. Quero falar sobre a fisioterapia de Jesus. Irmãos, início do ano a gente coloca algumas metas, como a irmã Eli deu o testemunho aqui, com a meta de vender 4 terrenos. E vendeu mais, ainda comprou carro. Meu Deus do céu. Me dá essa unção, irmão. Passa para mim esse dom aí de pedir um negócio de eu dar 50. É uma da multiplicação, eu quero esse negócio para mim. Mas normalmente a gente traça metas, faz algumas coisas em áreas específicas, por exemplo, da saúde. Tem o pastor Lucas ali que começou a academia esse ano. Eu vi que a irmã Eli está no CrossFit. Ano passado eu vi que ela estava na academia. Eu lembro algumas vezes que eu vinha cedinho aqui e tal, e estava a irmã Eli e a Matawane, que tem uma academia aqui embaixo, lá embaixo, no subsolo. E aí, pelo que eu vi, ela já mudou o nível. Não, academia já não me suporta, eu quero CrossFit, quero um negócio. E aí está no CrossFit, são metas. Eu, por exemplo, cortei o açúcar esse ano. Há 3 anos eu venho cortando açúcar de algumas coisas, então eu já não tomo vitamina com açúcar, suco, só tomo natural e sem açúcar. Para mim é normal, para vocês falarem... E olha, eu tomo suco de limão sem açúcar, viu, irmão? Aguenta aí. Fica a dica aí, viu? Suco de limão sem açúcar. Eu peço suco de limão sem açúcar na padaria. O cara, mas sem açúcar? Eu falei, cara, eu sou cliente, eu quero suco de limão sem açúcar. O cara fica olhando com a minha cara assim. Uma coisa que eu estou fazendo esse ano também, que eu falei para vocês, é a fisioterapia. Porque vocês devem ter percebido, eu sou um pouquinho... Eu era mais, né? Eu até comentei hoje de manhã lá em Itapevi que se eu tivesse assim no ponto com a cara de triste, o pessoal jogava moeda em mim. Tão desanimado, parece que eu estava sempre desanimado, sendo um corcunda de Notre Dame. Então eu comecei a fazer fisioterapia para mudar a minha postura, para me ajudar, né, minha postura ficar um pouco melhor, né? A gente que está na frente do público, assim, pregando, evangelizando, saindo na rua, conversando com o empresário, a gente tem que estar, né, mais apresentável, né?
oi, tudo bem? Eu quero dizer, já era, acabou a venda, eu não vendo mais nada. Se chegar assim para vender o negócio, não vende nada. Então eu falei, eu preciso mudar esse negócio lá, porque, peraí, eu estou pregando nos domingos lá, os irmãos, pelo menos o visitante vai a primeira vez e fala, não, o pastor lá, pelo menos ele olha assim, ó, o pastor da igreja. Imagina, pai do Senhor, irmão, tudo bem, quer falar com você? Então, estou fazendo fisioterapia. Interessante que a fisioterapia é boa, tem o RPG, não sei se vocês já ouviram, que é Reeducação Postural Global. São alguns exercícios que você faz para melhorar a postura, então eu faço bastante em casa. Nas primeiras semanas eu estava fazendo direto, porque eu estava ansioso, querendo arrumar minha postura logo. Aí passa a euforia, irmão, a gente faz uma vez por dia, 2 vezes por dia. Eu não parei, eu faço todo dia, mas aí a frequência eu diminuí. O certo é 2 ou 3 vezes na semana, mas eu ainda faço todos os dias, porque a minha meta esse ano é chegar no final do ano assim, irmão. Se no meio do ano eu estiver legal, eu entro na academia para no final do ano você ver o pastor dando ceia bombada aqui, ó. Tomai e comei deles, disse Jesus. E está um abração do pastor mostrando aqui. Porque o pastor Lucas está nessa meta lá em Itapevi também. Ele está na academia primeiro que eu. Só que a fisioterapia humana, ela só consegue isso. Ela só consegue isso. Ela só consegue arrumar a tua postura. Estou com dor nas costas. Vai fazer uma fisioterapia. Vamos passar um exercício para você. Estou com dor nas costas. É isso, faz a fisioterapia. Vai, tem um negócio lá que eles colocam na gente nas costas assim, que fica tremendo, uma corrente elétrica. Você machuca um pé, de repente está, sei lá, sofre um acidente, coloca uma tala, aí você tem que fazer fisioterapia para você melhorar a articulação. Mas a fisioterapia só vai até aí. Se você tiver um problema, procure um fisioterapeuta. Ele vai te ajudar. E quem endireita a nossa vida espiritual? Chega no fisioterapeuta e fala, boa tarde, estou com um problema na vida espiritual, ela está torta. Ele vai falar, meu amigo, procurar de Macedo. Ele só conhece de Macedo. O pessoal que não é crente só conhece de Macedo. Vai lá na igreja do de Macedo. Eu estou com um problema na minha alma. Isso aí eu não consigo. Isso aí não é comigo não. Segue aqui o endereço. Coloca no Waze aí, ó. Vai nesse lugar aqui. Vai nessa igreja. Vai nesse homem aqui. Porque a fisioterapia humana, ela só vai até aí. Ela é limitada. Mas tem alguém muito especial que está aqui hoje falando com você, que não é o pastor, mas é o Espírito Santo, Jesus através da minha vida, que ele pode cuidar da sua vida física, pode curar um problema físico seu. Ele é o mesmo que pisou 2000 anos atrás, ele é o mesmo, ele continua o mesmo, ele ressuscitou, ele está vivo. E ele pode, além de te curar fisicamente, ele pode curar você espiritualmente. Você vai no fisioterapeuta, ele te ajuda a melhorar. Aí você fica reto, fica bonito. Mas quando você se encontra com Jesus, a tua vida espiritual que estava torta, murcha, começa a se endireitar. Tem uma música, eu não fui crente quando era criança, mas meus tios que são pastores da igreja batista tradicional, aquela que só tem um pianão, e de vez em quando eles me levavam e tinha escola bíblica, eu gostava muito disso. Eu era criança, não era crente, mas eu gostava, porque tinha escola bíblica de manhã, aí cada um ia para a sua sala, e depois se reunia todo mundo, e aí cada sala ia no púlpito e falava o versículo-chave, era incrível. E tem uma música que nunca saiu da minha cabeça. Havia um homenzinho torto, que morava na casinha torta, sua vida... Vinhos torto, sua vida era torta. Mais um dia um homenzinho torto e tudo que era torto Jesus endireitou. Porque quando nós batemos de frente com Jesus, Ele endireita a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus. Jesus quer te dar saúde. Saúde física também, mas principalmente espiritual. Muitos de nós estamos mortos espiritualmente falando. Estamos vivos aqui, estamos fisicamente retos diante dos homens, mas diante de Deus nós estamos encurvados espiritualmente. E Jesus quer dar um jeito nisso hoje. Não é para amanhã não, irmão, é hoje. Jesus quer endireitar a sua vida. Jesus é o fisioterapeuta dos fisioterapeutas. Porque ele fala que ele é o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, mas ele também conserta a nossa vida. Ele endireita a nossa vida. O interessante desse texto é que Jesus tinha o laudo da mulher que estava presente na sinagoga.
Ele sabia exatamente o problema da mulher, o problema físico, o problema espiritual. Ele sabia até que era Satanás que estava aprisionando aquela mulher por 18 anos. Problema espiritual. Ele tinha um laudo lá. Assim como você entrou aqui hoje, Jesus tem um laudo exatamente de você. Jesus sabe exatamente o que acontece na sua vida. Você sorri para nós, mas Deus sabe o que se passa dentro da sua alma. Jesus, o fisioterapeuta, quer cuidar da sua alma, da sua vida espiritual. Amém? Quantos querem receber essa cura aí, você que precisa? Eu quero destacar rapidamente 3 razões pelas quais Deus vai endireitar a sua saúde física, mas principalmente espiritual e emocional. Amém? Jesus pode fazer isso. Você crê nisso? Alguém ainda crê que Jesus pode fazer alguma coisa aqui? Eu creio, eu estou aqui com fé e eu quero passar essas informações para você, essas 3 razões, para que você tenha fé e ao final dessa mensagem você possa tomar uma decisão. Você não pode sair daqui sem antes tomar uma decisão. Você está encontrando hoje o fisioterapeuta espiritual mais experiente do planeta, chamado Jesus, e ele quer endireitar a sua vida. Então você não pode jamais pensar que hoje você vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você tem que sair daqui tomando uma decisão. 3 razões. Amém? Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer, tá bom? Vira para o irmão que está do teu lado. Vira para o irmão que está do teu lado. Se eu soubesse como eu não gosto disso, mas vira para o irmão que está do teu lado. Eu não gosto, mais fácil, porque é bom. E fala assim, irmão, Jesus vai endireitar você hoje. E olha, fala assim para ele, e olha, não vem com desculpa não. Você pode dar desculpa para todo mundo aqui. O pastor não te conhece, mas Jesus te conhece. Amém. Deu uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. 3 razões pelas quais Deus vai endireitar você. Ele vai curar a tua vida espiritual, emocional e física, sim, se você precisar. Primeira razão, Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. É simples, Deus está me vendo. Não, eu vou te explicar. Jesus está te vendo. Primeiro, deixa eu justificar, capítulo 13, versículo 12. Ao vê-la, Jesus estava numa sinagoga. É interessante a sinagoga, eu não sei que sinagoga que Jesus estava, mas eu imagino ele pegando um dos rolos lá dos profetas, ou do Pentateuco, da lei, os primeiros 5 livros da Bíblia, puxando aquele e levando, porque o início do texto que eu li para vocês diz que Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, então ele fez uma série de pregações naquelas sinagogas onde ele estava, e nessa ocasião ele estava lá nessa sinagoga, abrindo o rolo lá para ler o profeta, enfim, não sei o que ele estava lendo, o texto não diz, mas ele estava lá numa sinagoga, cheio de gente, mas ele olhou para uma pessoa específica, com um olhar diferente. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, porque Jesus está te vendo. O olhar de Jesus é totalmente diferente do que você já viu na sua vida. O nosso olhar ele é falho, é fraco. Deus falou para Samuel uma vez, não atente para a aparência do homem. O homem é isso, ele vê segundo a aparência, mas eu vejo segundo o coração. O olhar de Jesus é tão diferente que em Apocalipse 1,14 diz que a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Você tem noção de como é os olhos, ou como são os olhos de Jesus? Ele olha diferente, ele tem uma visão de raio-x, ele coloca o olho em você e ele já sabe tudo. Eu olho para você e não sei o que está se passando. A não ser que você fique triste, eu vou saber. O irmão está triste, aquela irmã está mais ansiosa. É só isso que eu sei. Aquilo que você apresenta eu consigo saber. Mas aquilo que está dentro de você, quando Jesus coloca o olho dele, ele sabe o que está acontecendo. O olhar de Jesus é diferente. O Senhor não vê como o homem vê. O interessante é que tinham pessoas aqui que também estavam vendo. 18 anos, essa mulher estava encurvada com aquela doença, aprisionada por Satanás. Quando Jesus cura essa mulher, o dirigente da sinagoga, o pastor da sinagoga, eu imagino assim, tá? É mente de pregador. Ele deve ter pegado, não tinha microfone, mas imagina hoje. Gente, pelo amor de Deus, hoje é sábado. Ele acabou de ver uma cura. Gente, hoje é sábado. Por que vocês não vêm no dia aqui da semana para ser curado? Vocês vêm logo no sábado.
tinha o dirigente da sinagoga, o responsável por tudo aquele culto acontecer. Ele acabou de negligenciar um grande milagre de Jesus. Então, tem dois tipos de pessoas aqui. Tem o Jesus que nos vê e tem um chefe da sinagoga. Que muitas vezes, essa frase do chefe da sinagoga está ecoando entre nós e a gente nem percebe. Sabe qual que é a frase do chefe da sinagoga que muitas vezes a gente usa? Para que mais um culto? Para que mais uma igreja? Chefe da sinagoga. Você não está vendo o milagre acontecer? Não, mas para que fazer o louvorzão das mulheres? Para que fazer o churrasco dos homens? O pastor Lucas disse que vai fazer o churrasco dos homens lá. Se tiver, estou até pensando em ir, hein? Eu estava no culto lá, ele falou que eu tenho... Mal ele sabe que a gente faz churrasco dos homens aqui também, mas... Quem estava glorificando aí, de pé aí? Era você? Churrasco é bom, churrasco é bom. A voz desse chefe da sinagoga ecoa até hoje. Para que um culto de 2 horas num domingo? Para que ter culto no meio da semana? Estamos no século 21. Chefe da sinagoga. Irmão, não seja um fariseu não, seja um chefe de sinagoga não. Seja alguém que tem os olhos como os de Jesus, que olha diferente. Jesus falou que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. É como você olha. Mas voltando para Jesus, Jesus está te vendo. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele vê primeiro o estado físico e emocional. Tem muita gente que acha que crente é habitolado, que fica só espiritualizando as coisas. Tem alguns crentes que espiritualizam tudo, é verdade. Mas nós que somos maduros aqui na Beirana, pelo menos, o que nós apresentamos, nós temos problemas, irmãos. O pastor Walter, que é o pastor Walter, presidente dessa igreja, teve depressão tão forte que ele precisou ficar afastado lá nos Estados Unidos. Ele vai pregar no dia 10, ele fez um podcast no Beirana Belmonte, assiste lá, ele vai contar o testemunho. Ele toma remédio. Nós estamos sujeitos a passar por dificuldades. Final de 2020 eu tive depressão também, tive que procurar um psicólogo. Eu estou falando com você aqui, eu tive problema. O ano da pandemia, foi o pior ano da minha vida, 2020. A primeira coisa que Jesus olha é isso. Jesus está olhando para ela e ela está sentado lá na sinagoga, de algum jeito. Ela está assim, eu imagino que essa mulher estava assim. O nosso erro é pensar que Jesus não está olhando os mínimos detalhes da nossa vida. Que a nossa vida se baseia em levantar a mão da glória, dar o dízimo e ir embora. Jesus conhece a tua alma. Jesus conhece as tuas emoções. Jesus sabe como está o teu espírito. Jesus sabe exatamente o grau de encurvatura espiritual que você está, que você entrou aqui hoje. Ele sabe o que você tem passado. Jesus está te vendo. Uma outra coisa, quando ele olha essa mulher, ele vê um estado prolongado. 18 anos. Uns 18 anos encurvado. Imagina, tem que imaginar. A gente só conhece a história do Quasímodo, né? O Corcunda de Notre Dame, Quasímodo. A gente só sabe a história dele lá, de que ele fica andando assim. Só que aí zoaram o personagem, né? O personagem parece um... Ele não é um personagem comum. Mas você já viu uma pessoa que tem problemas? Já viu uma pessoa corcunda? Imagina, todos os dias você acordar e você perder todo o nascer do sol e o pôr do sol. Todas as vezes. Você não consegue olhar. Tenta imaginar. Não dá para olhar, irmão. Não consigo olhar para o teto. Como é que olha para o teto? Alguém tem que pegar no colo para eu ver. Imagine quantas coisas ela não pôde ver. Presenciar. Festa de casamento. Aniversário. Às vezes que tinha que ir em Jerusalém para fazer as festas. A Páscoa. Imagine como é para essa mulher, ou como foi para essa mulher, participar da Páscoa. Com a família. Imagina isso agora, durante 18 anos. No caso dessa mulher, ela estava encurvada, ela era um caso físico. Mas e o seu caso, é o quê? 18 anos passando pelo quê? 18 anos aguentando o quê? Tempo indeterminado aguentando o quê? Se você não me conhece, está falando aí porque você é novo. Mas eu estou há 5 anos com problema no meu casamento, você não conhece. 5 anos. Jesus está te vendo, meu irmão. Ele sabe que você tem problema em casa. Jesus sabe o tempo que você tem passado com os problemas que você vive. Só Deus sabe, irmão Ervaldo. Só Deus sabe, pastor Lucas. O quanto nós carregamos dores ao longo da nossa vida.
Jesus está vendo você, ele sabe disso, irmão. Ele sabe que antes de vir para o culto hoje, você chorou. Jesus está te vendo. Antes de você vir para o culto hoje, você estava tirando o sabão da sua cabeça. E pensando, não é possível que Deus não está me vendo. Essa palavra é para você. Você estava na tua casa e Jesus já estava concentrado em você, já estava vendo todos os seus problemas, porque Ele sabe o estado prolongado que você vive e os problemas que você enfrenta. Ele não está isento disso. Ele conhece você. Jesus está te vendo. E Ele quer endireitar a sua vida hoje. Porque quando Jesus olha para essa mulher, além de ver o estado físico e emocional, o estado prolongado, tem uma questão muito importante. O estado dela, o problema dela, na verdade, é espiritual. Satanás aprisionou ela. O texto diz isso. Depois que o chefe da sinagoga vai reclamar, ele fala, vocês no sábado não colocam seus animais para tomar uma água? Essa filha de Abraão, que no sábado não poderia ser curada por Deus. 18 anos acorrentado por Satanás. 18 anos, irmãos, o problema dela era espiritual. Sabe o que significa isso? Era silencioso. Ela estava numa sinagoga. Não tinha nenhum demônio. Quem é você? Eu sou. Odeio gente que faz entrevista com o diabo. Quem é você? Legião. Não era esse tipo de espírito que estava acorrentando ela, não. Era silencioso. E muitos de nós aqui, pode ser que alguns estejam vivendo a vida espiritual silenciada aí, o diabo está travando, está acorrentando você de alguma forma. Te aprisionou e você está do jeito que você está aí. Procura ajuda, ninguém sabe ajudar. Conversa com a mãe não tem ajuda. Conversa com os amigos não têm resposta. Silencioso. Tem problemas que são espirituais, irmãos. Nem todos os problemas são espirituais, mas existem problemas que são espirituais. Não dá para negligenciar isso. Agora, se Jesus está olhando para você, isso pode ser resolvido. Se Jesus está fitando os olhos em você, como eu sei que Ele está fazendo hoje, essa situação pode ser resolvida. Porque não há tempo prolongado, ó diabo, que desfaça as obras que o nosso Senhor Jesus possa fazer. Jesus está te vendo. Agora o detalhe é o seguinte. Jesus a viu porque ela estava no lugar certo na hora certa. Ela estava numa sinagoga, meu irmão. Em outras palavras, atualizando, ela estava num culto. Ela estava participando de um culto. Mesmo com as suas limitações, ela não conseguia levantar a corcunda dela. Mesmo assim, ela estava lá na sinagoga porque ela estava querendo aprender. A frase, quem não é visto não é lembrado, nunca fez tanto sentido para mim quando eu li esse texto. Ao vê-la, Jesus viu porque ela estava lá. Meu irmão, muitas vezes nós estamos em casa achando que tudo vai cair do céu. É por isso que eu apoio o culto online. Quem está assistindo online, glória a Deus pela sua vida. Mas ele não é tudo. Eu vou repetir coisas que eu falo desde quando eu comecei a pastorear. Existem coisas que vão acontecer só quando a gente está junto como igreja. Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, tem coisas que acontecem só quando a gente está junto. Quando você vem para o culto e conversa com o irmão, toma um café, compra um negócio na cantina, só acontece quando a gente está orando junto. Tem cura que acontece porque a gente está adorando junto. Tem pessoas que recebem um milagre porque nós estamos orando junto. Tem pessoas que receberam milagres financeiros aqui nessa igreja porque a gente estava fazendo um negócio junto. Então tem coisas que acontecem quando você está na igreja e não em outro lugar. Hoje, pastor, então Jesus não pode fazer em outro lugar? Pode, irmão, pode. Uma vez lá no Cambuci, a gente orou no final do culto para uma mulher que tinha um câncer. No final do culto, a gente chamou a igreja e falou, irmãos, alguém tem algum poder de curar? Eu não tenho também, eu sou um pastor. Se Deus tivesse me dado o dom de cura, eu saberia, porque eu saía curando um monte de gente aí. Mas vamos orar como igreja? Foi assim que eu falei, vamos orar com a igreja? Quem crê que Jesus pode ir lá no hospital e curar o câncer da mulher? Todo mundo falou, amém, 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 amém. Então vamos orar. A gente orou com fé. A gente recebeu notícia, pouco tempo depois, umas horas depois, que o médico foi fazer um exame lá, sei lá, um check-up, e não tinha nada. Então eu creio que Jesus pode curar sim à distância, não importa. Mestre, basta uma palavra sua e meu servo ficará são. Tem exemplo na Bíblia, eu não posso negligenciar isso. Com tudo isso, não é o suficiente. É necessário estarmos juntos como igreja.
Rick Warren diz o seguinte, um pastor de uma igreja americana muito boa: a igreja não é um edifício, mas uma assembleia de pessoas unidas em amor e fé. A gente não se une aqui só para receber as bênçãos de Deus. Eu quero só a bênção de Deus. Irmãos, é positivo, você tem que querer as bênçãos de Deus, mas não é só isso. A igreja é para ter comunhão também. A igreja é para conversar, tomar um cafezinho, orar. Dri, ora por mim, John, ora por mim, pastor Alexandre, olha, vem cá, me dá um conselho, pastor. Pastor Alexandre, irmã Fê, me dá um conselho, vem cá, e é isso. Igreja é para isso também. Tem um outro pregador que diz o seguinte: a igreja é onde o céu e a terra se encontram. Você já pensou nisso? Você, quando pisou aqui hoje, você chegou a pensar nisso? Que você estava pisando num lugar que é físico, mas quando nós nos reunimos com um propósito, como igreja, o sobrenatural de Deus se encontra com a gente, porque quando a gente está aqui, você não está vendo, os anjos trabalham, eles são cooperadores, os anjos cooperam conosco, ou seja, eu não estou vendo, você não está vendo, mas tem anjos do Senhor aqui. Não sei o que eles estão fazendo, não sei se está em pé, sei lá, irmão, quem tem visão aí fala aí. Mas eles estão aqui, eles cooperam junto conosco. O Espírito Santo está aqui, eu estou falando com você e você está sentindo incômodo, não está sentindo incômodo? É o Espírito Santo que está falando com você, não sou eu não. Eu não tenho poder para te fazer nada. Jesus está aqui te vendo, Ele está vendo você. E essa é a razão, a primeira razão, porque Ele vai endireitar a tua vida hoje. Primeiro que Ele está te vendo, você já foi notado. Amém? Segunda razão, pela qual Deus vai endireitar a sua vida e a sua saúde espiritual e física também, emocional. Segunda razão, porque Jesus está te chamando. E quando Jesus chama, não é só para você se apresentar, Ele vai fazer alguma coisa. Vocês estão dando risada porque o The Chosen, né? Eu fiz de propósito. Alguém assistiu The Chosen? Legal, né? A série é boa, né? Boa, né? Jesus, you are here. Jesus está te chamando. Fazer igual Jesus está te chamando. Jesus está chamando vocês. Você que veio a primeira vez aqui, você veio aqui porque Jesus está te chamando. Não, mas é o culto 1+1, foi o amigo que convidou. Eu sei. É isso que significa Deus trabalha através da nossa vida. É isso que significa. Quem te chamou foi Jesus. Você recebeu o convite. Quem te chamou? Jesus. Jesus está te chamando. Versículo 12. Ao vê-la, Jesus a chamou. Ele não fica só olhando. Jesus não fica só olhando para nós, mas Ele também nos chama. Ele nos chama. Imagina, irmão, o culto está rolando lá na sinagoga. Jesus pegou o rolo lá dos profetas, começou para a Bíblia, ele está ensinando, e tem a mulher que está ali, está encurvada. Ele olha para a mulher, ele sabe, ele tem um laudo na cabeça dele, sabe, 18 anos aprisionado por Satanás, o mestre, os fariseus tudo aqui, os fariseus lá fora procurando, esperando Jesus falar alguma coisa para prender ele, para acusar ele. É isso que está acontecendo no mistério de Jesus. Gente querendo ver milagre, o mestre da sinagoga preocupado porque ele vai fazer milagre, fariseu do lado de fora querendo matar Jesus. E Jesus está olhando uma mulher dentro da sinagoga. Mas ele a chama. Imagina essa mulher saindo do lugar. Não sei se ela estava sentada, porque a sinagoga não tinha cadeira. Tinha alguns bancos, banqueta. Mas eu imagino, mulher, vem aqui. Eu imagino, só imagina ela fazendo isso aqui. Ó. Quem está chamando aí? Porque não consegue ver, irmão. Quem é? Mestre? Rabi? Rabone? Quem é? Mestre? Imagina essa mulher sendo chamada. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte, Hebreus 3:15 diz: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Jesus está te chamando, abre esse teu coração aí. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele está chamando. O de casa, ei, tem crente aí? Eu estou sabendo que vocês estão passando aí. Ei, casa. Não é assim? Normalmente a gente vê Shopee, Mercado Livre, não é isso? Mas quem está batendo na porta da tua vida hoje para te endireitar é Jesus. Ele está, eis que estou à porta e bato. Eu estou aí, eu estou no teu coração, eu estou batendo, eu estou falando, eu já falei que te veio, eu estou te vendo hoje, mas agora eu estou te chamando. Jesus está te chamando. Max Lucado, um escritor cristão aí, muito famoso, ele diz o seguinte, que o problema não é que Deus não nos fale, mas nós que tapamos os ouvidos. Deus está sempre te chamando, irmão, sempre, toda hora Ele está te chamando, toda vez. Você entra no Reels do Instagram, aparece uma mensagem, Jesus está te chamando.
Você encontra um crente do nada, você pega o Uber, não vou para a igreja, aí você pega o Uber é crente. Jesus está te chamando, o Uber fala, ó, Deus tem uma obra na tua vida. Jesus está te chamando o tempo todo, não tem para onde correr. Jesus está te chamando. Mas o chamado ou a chamada de Jesus é totalmente diferente. No caso dessa mulher, que serve para nós hoje, é que quando Jesus nos chama, Ele não nos chama para expor a vergonha, mas para endireitar a nossa vida. Jesus não chama ninguém para ficar envergonhado. Vem aqui na frente, olha aqui, ó, sinagoga, olha aqui, povo de Deus, essa mulher está endemoniada. Olha o Satanás aqui nela, aqui. Qual que é o teu nome, Satanás? Expor na vida da mulher. Jesus, quando nos chama, não é para nós ficarmos envergonhados. Se Jesus está te chamando hoje, é porque dá um jeito na sua vida, de uma vez por todas. Quando Jesus nos chama e Ele está te chamando, é para te expor ao poder de Deus. É para isso que Jesus te chama. Ninguém aqui foi chamado para ficar olhando para o céu. Todos nós somos chamados para sermos expostos ao poder de Deus. Porque aconteceu com essa mulher que ela foi curada. E o que Deus tem para fazer com você hoje, você nem imagina. Jesus está te chamando, apresente-se aí. Jesus está te chamando, faça igual Isaías. Eis-me aqui, estou aqui, está chamando, estou aqui. Bora, o que tem aí? Jesus está te chamando. Quando Jesus te chama, é para expor uma declaração. A declaração da mulher foi o seguinte. Versículo 12. Mulher, você está livre da sua doença. Traduzido para hoje é, o fim da sua dor chegou. O tempo que você passou encurvado aí, que você não tinha esperança, que você não enxergava nada, acabou hoje. Essa foi a mensagem para aquela mulher. Mas essa é a mensagem que Jesus quer dar para você hoje. Jesus está te chamando para dizer assim, olha, chega! Eu ponho um ponto final nisso aí. Mas são muitos anos. Chega! Fica feliz. Eu dou um ponto final nessa história. Você não vai sofrer mais por isso. Jesus tem poder de pôr fim na nossa dor. Receba a restauração na sua saúde espiritual hoje em nome de Jesus. Eu não consegui andar, estou sem fé. Jesus está te chamando. Ouça o chamado dele, você vai ter fé. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus, você está gerando fé aí. Então começa a reagir ao chamado de Jesus. Atenda ao chamado de Jesus. E a sua saúde espiritual, emocional será restaurada. Essa é a segunda razão. Porque a terceira, ela é mais importante, ela é mais empolgante. Porque não para por aí. Ao vê-la, chamou à frente. Terceira razão pela qual Deus vai endireitar a tua vida hoje. Jesus está com disposição para tocar a sua vida. Ele vê, ele chama, a mulher vem, ele fala, acabou o teu problema. E coloca a mão. E o texto diz que imediatamente ela foi curada, ela levantou. Você consegue imaginar isso? Não é assim, nós fomos no hospital visitar a irmã, oramos e 3 dias depois ela recebeu alta. Porque normalmente acontece isso. Nós oramos pelo irmão que ele estava doente lá e 1 semana depois Deus curou ele. Amém, glória a Deus. O texto diz que quando Jesus colocou a mão, primeiro ele falou, está livre da doença, não aconteceu nada. Foi perdoado os pecados, o diabo deve ter saído correndo de lá. Quando ele tocou, o toque de Jesus, o toque. Quando ele tocou, imediatamente, eu só imagino ela fazendo isso aqui, ó. Porque o texto fala que ela começou a louvar a Deus. Fica livre dessa dor, coloca a mão sobre ela. Ela está aqui, né? Vou imaginar que ela está aqui. Ela, glória a Deus, aleluia, fui curada. O mestre da cerimônia, pelo amor de Deus, gente, se quer ser curado, seja curado no dia de semana, não de sábado. Os fariseus lá atrás, olha, ele fez mais um milagre. Ele estava heresia. Você imagina como é que culto foi esse? Culto maluco foi esse? Mas a mulher, quando foi tocada por Jesus, ela endireitou na hora. É isso que acontece quando você ouve o chamado de Jesus. Ele toca a sua vida e o negócio é assim, irmão. É isso mesmo. Eu não sei explicar, é sobrenatural. Jesus dá um jeito na nossa vida assim mesmo, assim, ó. Teu nome, de repente, está no livro da vida, porque aceitou ele como Salvador. E aí começam as coisas a melhorarem. Você lembra quando você se converteu, irmão? Irmã Gabi, você lembra quando você chegou aqui na igreja? Quem era a irmã Gabi? Quem é a irmã Gabi hoje? Irmã Josi. Irmã Elivânia, está contando testemunho aqui, está até pregando na igreja. Você lembra? Porque quando Jesus toca a nossa vida muda mesmo. Você pode ir para um espetáculo do Pablo Marçal. Você vai sair de lá sabendo sobre finança, sobre grana.
E você só vai mudar o teu status financeiro. Mas se Jesus tocar a tua vida, tudo muda. Você pode continuar sem dinheiro, igual a gente aqui. Mas tudo muda. O teu sono muda. A tua família muda, a tua percepção muda, porque agora você é salvo em Cristo e você tem alegria que é inexplicável. Você não sabe explicar, você trabalha com as mesmas pessoas, todo mundo sem dinheiro. Aí você chega assim no trabalho, e aí, tudo bem, gente? Como é que vai? Vamos trabalhar? E que trabalhar o quê? Bom dia só se for para você, não é isso que acontece? Porque tem algo vivendo dentro de você que é incrível. Você quer louvar a Deus o tempo todo porque eu fui curado. Imagina, eu fui curado, gente, eu fui curado. Essa mulher recebeu o toque de Jesus. Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida. A mão de Deus não está assim não, irmão, igual o Tiranossauro Rex. Já viu o Tiranossauro Rex? A mão do Senhor está assim, ó. Está estendida. Se você abrir os teus olhos e ouvir o chamado de Jesus hoje, você vai ver nitidamente a mão do Senhor estendida para te pegar. Se pegar firme na mão dele, ele vai pegar firme na sua e vai te colocar de pé. Jesus está com disposição para tocar a sua vida. Não é a primeira vez que ele fez isso, irmãos. Em Betsaida, ele tocou nos olhos de um cego e o cego foi curado. Parece que Jesus gosta do toque. Na Galiléia, ele tocou um leproso. Mestre, se quiseres, o senhor pode me curar. Jesus falou, quero. Toca, e ele é curado. Na cidade de Naim, Jesus tocou num caixão e ressuscitou um jovem. Ele tocou, colocou a mão. Tocou. E agora ele impôs as mãos e com o toque das suas mãos, a mulher imediatamente foi restaurada à saúde física e espiritual. Jesus cuidou dos dois. Jesus pode cuidar de você integralmente, meu irmão. Não é só espiritual, é física e espiritual. O toque de Jesus nos mostra que ele quer contato. Você conhece algum Deus na história da mitologia que quer contato com o ser humano, que quer tocar, que quer pegar? Jesus faz isso com a gente. Ele é o Deus encarnado, irmãos, Deus que encarnou, que se tornou homem. Ele morreu, venceu a morte, ele ressuscitou, está vivo, e mesmo assim, ele quer o contato com a gente. A gente está no culto, a gente sente algumas coisas. Um arrepio dali, tem fogo nos olhos, eita glória, eu não, né? Já senti uma presença ali. Isso é muito bom, tem que sentir, a presença de Deus, faz parte. Mesmo que seja pela emoção, tem gente que é contrária à emoção, eu sou a favor. A Bíblia diz que tem que adorar o Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é. Seja com emoção, com palma, com alegria, com tritor triste. Adora o Senhor com a tristeza. Olha os salmos de Davi, salmos de lamento. Até na tristeza, na alegria, na derrota, sem dinheiro, com dinheiro. Eu adoro ao Senhor. Veja só, mas Deus, Jesus, quer sempre o contato. Ele está sempre tocando na nossa vida. Toca um ali, toca outro ali. Isso nos mostra que o toque de Jesus é intencional. Ele quer tocar. Irmãos, pensa comigo. Está na sinagoga. Ele poderia mostrar o poder. Ele poderia ir no canto da sinagoga e falar, todo mundo para lá, todo mundo para lá, todo mundo para lá. Já viu esses pregadores? Todo mundo para lá, todo mundo para lá. Faz um corredor aqui no meio. Já viu esses pregadores? Seu corredor aqui, diácono, puxa lá, traz a água aqui, obreiro. Já viu esses? É isso aí. E a mulher é curada. Jesus poderia ter feito isso, irmão. Jesus poderia ter feito assim. Irmãos, alguém conhece essa mulher aqui? Olha, eu sei, ela está 18 anos acorrentada por Satanás. Mulher, levanta, direita aí. E ela ia acontecer. Era Jesus. Mas ele quis intencionalmente tocar. Ele tocou. É por isso que ele te chamou hoje aqui. Para dizer que ele está te vendo, que ele está te chamando, mas ele quer consumar isso na sua vida. Ele quer tocar a sua vida de verdade. Não é um toque superficial, que você sai daqui sentindo alguma coisa. É um toque real que muda a história da tua vida. Que pega você espiritualmente assim, e quando ele toca, espiritualmente você está assim. Revigorado no Espírito, revigorado na palavra, revigorado no Senhor Jesus. O toque de Jesus, para finalizar, mostra o fim de sua ação. Jesus não fez aquilo por acaso. Jesus não fez aquilo por acaso. Jesus não faz nada por acaso. Inclusive você não está aqui por acaso. É calculado. Jesus faz isso para glorificar a Deus. Tudo que Jesus faz na nossa vida é para glorificar a Deus. Você viu o que Deus fez na vida da irmã Cris? O que aconteceu? Nós demos glória a Deus, hein? Glória a Deus, não foi?
A irmã Eli veio aqui, irmãos, vendi 4 terrenos. Eita, glória a Deus. O irmão ali foi curado, quero contar o testemunho. Olha, eu estava doente, Jesus me curou. Glória a Deus. Tudo que Deus faz na nossa vida é para que a glória seja dele. O que vai acontecer na sua vida depois que Jesus tocar em você, vai glorificar o nome do Senhor. A gente vai contar a história depois. Você lembra daquela irmã? Você lembra daquele irmão que veio no culto? Você lembra daquela mulher? Então olha o que Deus está fazendo na vida dela. Nós estamos glorificando o tempo todo a Deus. No final do versículo 17, tendo dito isso, todos os oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Irmão, isso traz alegria para quem está assistindo também. Você viu, olha, hoje eu não senti nada, mas você viu o que aconteceu no culto? Você viu o que Deus fez na vida daquela irmã? Eu fui na igreja hoje, eu não lembro do que foi pregado, mas tinha uma irmã lá que estava vestida de preto, ela contou um negócio que Deus fez na vida dela. Talvez Deus possa fazer isso em mim também, e fica alegre, eu vou voltar na igreja de novo. O fim de todas as coisas é glorificar a Deus. Nós somos criados, nós somos criaturas, nós somos criados para a honra e louvor do nosso Deus. Vai acabar tudo isso aqui, nós vamos passar a eternidade louvando ao nosso Deus, Ele nos criou para isso. O fim de todas as coisas é Cristo, é glorificar o nosso Deus. Eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte para vocês. Pode ficar de pé? Por favor, você que pode. Concluo dizendo que essa mulher, ela estava aprisionada pelo diabo. A saúde espiritual e física dela era deficiente. Mas o poder do diabo é limitado, irmão. Quando Deus quer, até o diabo trabalha a nosso favor. Se Deus quiser, o diabo trabalha para a gente. Sabia disso? O poder do diabo, ele tem poder? Tem. Ele anda ao redor como um leão, buscando quem possa tragar. Ele tem algum poder. Se ele pode tragar, tem poder. Mas é um poder limitado. Muita gente aí com medo do diabo aí. Ele tem poder limitado. O poder, todo o poder, está nas mãos do nosso Senhor Jesus. Pastor, o diabo está furioso. Eu sei, você não viu a fúria do leão da tribo de Judá. O diabo está se levantando. Você já viu quando a cruz, você lembra quando a cruz, a história que quando a cruz foi levantada? No madeiro, quando a cruz ergueu, Jesus estava lá. Ele morreu, mas venceu a morte. O diabo se levanta, mas Jesus está exaltado sobre todos. Ele está acima de todos. Ele fez esse milagre há mais de 2000 anos atrás, mas ele continua o mesmo. E assim como ele estava naquela sinagoga ensinando, ele está aqui através dessa palavra falando com você, fazendo te lembrar que ele está te vendo, fazendo te lembrar que ele está te chamando, e faz tempo que ele está te chamando. Não endureça o teu coração, atente-se ao chamado de Jesus. Jesus está disposto a restaurar a sua saúde hoje, sua saúde espiritual. Atenda o seu chamado, a sua vida será extraordinariamente transformada pelo poder de Deus. Quem vai fazer alguma coisa na sua vida hoje não somos nós, ninguém aqui, mas Deus. Deus pode fazer, Deus quer fazer. Eu já acabei a minha mensagem. Amém por isso?